Fala aí galera, canal Conhecimento e Libertação, tá no ar mais um vídeo, uma boa tarde pra vocês aqui, o sol já tá quase entrando. Vamos trazer mais um vídeo aqui pra vocês hoje sobre a palavra do Messias. Vamos lá, vou trazer um vídeo pra vocês aqui sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo ou o Espírito da Verdade, né? Qual que é o significado de blasfêmia? Que é, segundo o Messias, um pecado que não tem perdão, né? Então vamos lá. Eu vou ler para vocês aqui alguns trechos. Eu peguei 3 trechos na Bíblia para nós juntar tudo e dar uma explicação aqui diferenciada, certo? No livro de 1 Coríntios, na carta de Paulo, ele ensina, no capítulo 11, versículo 17, ele ensina sobre a Santa Ceia, né? Fala assim, ó, dissensões na ceia de irmãos, diferenças, né? Só que no versículo 26 em diante, né? Ou do 25, ele fala assim, ó, semelhantemente também, depois de cear, ou seja, de você estudar a palavra, né? A ceia, o significado da ceia é o quê? Estudar a palavra, comer o pão, né? O pão é o quê? Os ensinamentos do Messias. Aí ele fala assim, ó, semelhante também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Quando ele fala assim, ó, depois de cear, ou seja, depois dele repartir o pão com os discípulos, ele tomou o cálice. Qual que foi o cálice? A crucificação, né? Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim, certo? Eu já expliquei sobre a Santa Ceia, sobre o pão, sobre esse negócio de cálice, certo? Agora vem o seguinte, no versículo 26, Paulo fala assim, ó, porque todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Quando ele fala assim, não discernindo, o que é o discernimento? É o entendimento, é a compreensão, né? Quando você toma o corpo de Cristo, que é o que? A palavra, e você não tem discernimento, compreensão daquilo, e aqui fala que por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos dormem. Fracos no sentido espiritual, né? E doentes espiritual. E muitos dormem. Por quê? Porque quem, né, tomou indignamente o corpo de Cristo, ou seja, a palavra, o conhecimento, não teve a discerção, foi repartir esse pão com outras pessoas. É por causa disso, né, a pessoa não tendo conhecimento faz com que outras pessoas... Ele fala assim, porque há entre vós fracos, doentes e muitos que dormem. Por quê? Porque a pessoa que toma o pão indignamente não tem discernimento. E ela faz o quê? Passa para o próximo. E acaba que o próximo também não tem entendimento, né? Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para que não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos,
quando vós ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Aqui está falando de quando as pessoas se reúnem para ter o conhecimento ou para ter as explicações da palavra, né? Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vós não ajunteis para condenação. Quando as demais coisas ordenadas, quando for ter convosco, certo? Então ele falou assim, se alguém tiver fome, ou seja, se tiver interesse, vontade, quer aprender sobre a palavra, lê ela em casa, busca conhecimento em casa, né? Para que vós não ajunteis para a condenação. Beleza, aqui foi só uma teoria, certo? Sim, eu tô juntando os pontos junto com vocês aqui, né? Então vamos lá, eu vou trazer outro versículo aqui no livro de João, certo? No livro de João fala o seguinte, João 14, 26. Vou ler do 23 pra vocês entenderem, né? Cristo respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, ou seja, o pão, né? Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Aí ele fala assim, ó, lembra de uma passagem que ele fala assim, ó, eu sou o pão vivo que desceu do céu, certo? Eu acho que é no de João mesmo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não vai, eu não vou ficar caçando, vamos focar no que. Eu sei que tem uma passagem que fala assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu, né? Por quê? Porque foi o Pai que enviou. Aí no 25 ele fala assim, ó. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Aí no 26 vem o que eu quero, onde eu quero chegar com vocês, certo? Fala assim, ó, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Certo? Então o que ele está falando? Ele está falando assim que quando ele morresse, ele ia voltar para o Pai e o Pai ia mandar o Espírito Santo, ou o Espírito da Verdade, né? E é esse Espírito que ensina todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então é o Espírito que ensina para o homem, entendeu? E faz com que todas as palavras e as parábolas da Bíblia, ele se encaixam. Você pode estudar muitos anos teologia e ter muita dedicação na Bíblia. Se você não tiver o Espírito que vem de Deus, você não vai conseguir compreender a palavra. Se você não tem o discernimento, igual lá no livro de Coríntios, né, que eu falei, tem que ter o discernimento. Se você não tem o discernimento, certo? E passa o que você mal entende para os outros, você está tomando o pão indignamente, né? Ou repartindo o pão indignamente. Por quê? Porque você não tem conhecimento ou entendimento. Segundo o Espírito, né? Por mais que você leia a Bíblia há muitos anos e estude muitas coisas, muitas teologias, não tem jeito. A compreensão das parábolas dessa coisinha é uma coisa que vem de Deus, vem do Pai. Não tem o que fazer, né? Aí, no livro de Mateus 12, certo? 31, fala assim, ó, portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Por que que o Messias fala que essa blasfêmia contra o Espírito não é perdoada? Por quê? Porque você
vai fazer com que muitas pessoas entrem no caminho errado, entendeu? Aí no 32 fala assim, ó, se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe há perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no século futuro. Por quê? Por quê? Por que esse pecado de blasfêmia não é perdoado? Eu vou ver se eu encontro aqui, quer ver? Outra coisa semelhante. Cadê meu pai do céu? Não vou achar agora não. Mas vamos lá, eu vou tentar resumir para vocês aqui, porque eu não consegui achar. É acerca de quando ele está repreendendo os escribas e os fariseus. Que ele fala assim, ai de vós, escribas e fariseus, né? Que percorre mar e terra para fazer um prosélito, né? Muitas coisas ali que ele condena os fariseus. Por que que ele bate tanto em cima daquilo? Por quê? Porque eram condutores cegos, né? Guiavam o povo por um caminho que não era de Deus. Então, quando você comete uma blasfêmia assim, do tipo, quem te dá um entendimento é o Espírito da verdade, certo? Sobre a palavra, sobre a ter compreensão das coisas. A Bíblia fala sobre isso. Quem dá o entendimento para o homem é o Espírito da verdade. Quando você não tem esse Espírito, você estuda a Bíblia e por meio, tipo assim, vamos dizer, por religião, você começa a pregar, você está blasfemando contra o Espírito da verdade. Por quê? Porque você, e por que não vai ser perdoado? Porque você vai influenciar muitas pessoas a irem para um caminho errado, entendeu? Vocês podem pegar, pode ler lá, onde ele condena, bate de frente com os fariseus, ai de vós, escribas e fariseus, né? Que lava como que fala assim, ó, limpa o exterior do copo, mas o interior tá sujo, né? Ou seja, por fora é bonito, mas por dentro não é, né? Então essa é a blasfêmia, né, contra o Espírito da verdade, que é o que dá o entendimento e a compreensão para o homem sobre a palavra, sobre o pão vivo que desceu do céu. Vocês tiveram compreensão? O que você achou? Deixa aí no seu comentário a sua opinião. Até o próximo vídeo.